características básicas do sistema capitalista, que é no qual nós estamos. Economia de mercado, que mais? Não há necessidade de autossuficiência. Que mais? Grande divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Que mais? Quando eu falo em divisão do trabalho, vocês entendem o que é isso? Segmentar a produção. O que é segmentar a produção? Dividir em etapas para torná-las mais produtivas. Ou seja, pegar algumas pessoas, alguns trabalhadores vão produzir comida, vão para a agricultura. Outro conjunto de trabalhadores vão para a indústria. Outros vão para o serviço. Então há uma divisão do trabalho, uma especialização do trabalho. Que mais? Individualismo. No sistema capitalista, o individualismo e o consumismo é estimulado. Sem isso, o capitalismo morreria. Que mais? Propriedade. Propriedade do quê? Privada. Propriedade privada do quê? Dos meios de produção. Essa é uma característica básica. No socialismo, não existe propriedade privada dos meios de produção. Não, os meios de produção são do Estado, são dos trabalhadores. Que mais? Competitividade. Então, Competitividade. competitividade. Será que tem competitividade generalizada do sistema capitalista? Individualismo, consumismo, propriedade privada dos meios de produção. Divisão de classes. Duas classes sociais básicas. Busca do lucro. E busca do lucro faz parte. Faz parte dessa que está faltando aqui, né? De certa forma, vocês até já falaram, né? Que é o quê? Alguém falou economia de mercado e tal, né? Propriedade privada dos meios de produção, produção para o mercado, duas classes sociais, quais são elas? Burguesia e proletário. A gente já não usa tanto isso aqui agora, mas a gente usa mais trabalhadores e capitalistas, né? Tudo bem, seria isso mesmo. E estímulo ao individualismo e ao consumismo. Qual é o valor mais importante na sociedade capitalista? Consumir. Lucro. Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça da maioria das pessoas quando se fala em economia? Dinheiro. O valor mais importante na sociedade capitalista é o dinheiro. Na verdade, é o dinheiro que organiza tudo, tá certo? E se eu consigo 100, o que eu faço com 100? Eu vou querer mais 100, tá? Então é a regra do lucro, a regra da acumulação. Valor mais importante, o dinheiro. Então, o que é a ciência econômica? O que o economista faz? O economista deve o quê? Deve querer estudar essa organização, né? Essa organização dos recursos escassos, para o quê? Para melhorar o funcionamento da economia, né? Tá certo? Os políticos estragam, a gente tenta melhorar, não é isso? Então, a ciência econômica visa o estudo da economia capitalista, né? A ciência econômica, ela surge lá no final do século XVIII, com o Adam Smith, com os fisiocratas, mercantilistas, e justamente eles estão o quê? Olhando, né? Estão querendo entender uma nova organização que está se consolidando, que é exatamente com a Revolução Industrial o surgimento da organização capitalista. Então a ciência econômica que nós estudamos, ela sempre ela visa entender como a economia capitalista funciona. Naqueles tempos era um capitalismo que veio se modificando e se aprimorando ao longo do tempo, né? Buscando contribuir para o melhoramento do funcionamento da própria economia, né? Eu diria que só faz sentido se a gente pensar que é para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Se a gente ficar só com aquela ideia que é dinheiro, né, que é o mercado financeiro, será que é? Eu não acredito. Então, a ciência econômica estuda o funcionamento da economia capitalista, da organização da base material para atender às necessidades básicas das pessoas, né? Quando se fala em estudar o funcionamento, né, dessa organização, quais são os problemas econômicos, né, que essa organização tem que resolver? O que produzir, como produzir e para quem produzir. Se a gente lembrar lá o nosso náufrago, lá na ilha, né? No dia seguinte, quando ele acorda, né, ele não tem absolutamente nada, ele não tem água, não tem comida. E ele precisa decidir o que ele vai produzir. Se água primeiro ou comida. Primeira decisão que ele tem que tomar. Só que tem uma diferença. Lá, ele estava sozinho, né? Então, era ele com ele mesmo. Na nossa economia, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente não está sozinho. E nós temos uma instituição que organiza, que nos ajuda a atingir os objetivos de sobrevivência. O nosso náufrago, ele estava lá sozinho. Mas ele tinha que tomar algumas decisões. O que produzir primeiro? Depois, né, como produzir? Quem assistiu o filme lembra que ele não tinha água, né? Então a primeira coisa que ele... a primeira forma que ele consegue para obter a água é a água da chuva. Mas aí ele precisava desenvolver, né, um conjunto de instrumentos, de capital para colher a água. Então, como? Né? Como que vai colher a água? Como que vai coletar a água, melhor dizendo? Então, ele teve que desenvolver uma técnica, uma tecnologia. Lá não tinha, era ele com ele mesmo. Hoje, né, e desde o século 17, 18, 19, essa organização ela acontece por meio de uma instituição. Qual instituição? No mercado, né? Na verdade, na organização capitalista, os problemas econômicos eles são resolvidos pelo mercado, né? Tá faltando leite para as criancinhas. Tem demanda por leite, então os produtores de leite falam, olha, precisam produzir mais leite, ó, o preço tá bom, vamos produzir. Então o mercado, através do preço, que sinaliza a escassez, induz as empresas a produzirem leite. Como é que vamos produzir leite? Como? Vamos produzir leite com gado solto no pasto ou vamos produzir leite confinado em currais? Depende. Depende do quê? Do preço relativo dos insumos. Qual é o preço da terra? No Brasil, relativamente barato. Então vamos produzir leite com gado solto no pasto. Ok? Para quem produzir? Para quem vocês acham que o produtor de leite, o pecuarista, deve produzir leite? Para quem tem voto monetário, para quem tem dinheiro, para quem tem renda. A ciência econômica, ela é, portanto, o estudo da alocação eficiente dos recursos escassos. Os recursos não dão para produzir tudo que nós precisamos e tudo que nós queremos. E quando eu falo nós, eu falo todos os brasileiros. Não dá. Então, a gente tem que escolher o que produzir e o como, da melhor forma possível.
essa melhor forma possível é o quê? É a maneira mais eficiente. Quando eu falo em produzir mais eficiente, eu estou falando em produzir ao menor custo. Já que os recursos são escassos, eu tenho que aproveitá-los da melhor forma possível. Usar o menos possível para obter o máximo possível. Aí eu aloco, distribuo os recursos de forma a produzir o máximo, de modo a ter uma produção eficiente. Na ciência econômica neoclássica, nós temos dois níveis de abordagem: a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia, ela vai estudar os mercados, né? Então, mercado de açúcar, mercado de etanol. Nós vamos ter uma palestra sobre esses dois mercados, né? O mercado de abacaxi, o mercado de automóveis. Isso fica no nível micro. A outra abordagem é a macroeconomia. A macroeconomia, ela vai estudar a economia como um todo, os grandes agregados econômicos. E a nossa disciplina, ela é uma disciplina desse nível, do nível da macroeconomia.